Para o próximo como a si mesmo, o item 14. Então, repetindo, para quem estiver com o Evangelho em mãos e quiser acompanhar a leitura, nós vamos estudar hoje do capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, o item 14, Caridade para com os criminosos. Eu espero que a espiritualidade amiga perdoe uma pequena subversão que eu cometi agora, porque eu abri o Evangelho na mensagem 13, a fé e a caridade. E fiquei com a impressão de já ter feito esse estudo. Aí virei uma página e achei essa 14 e me lembrei de um espírito que, de certo modo, deveu sua transformação moral a essa página. Me lembrei imediatamente assim que li o título e resolvi que então comentaria essa mensagem. Peço a vocês que me envolvam agora e me ajudem a sintonizar a espiritualidade superior para extrair dessa mensagem aquilo que for de melhor proveito para nós, encarnados, e porventura também para os desencarnados que acompanhem esse estudo ou sejam por ele beneficiados de algum modo. Então, caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois, as mais das vezes, eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo nem sequer como faltas leves considera? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditeis. Não. Não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo.
Estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores de acordo com as suas inclinações. Deveis, àqueles de quem falo, o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso: é um miserável, deve-se expurgar da sua presença a terra. Muito branda é, para um ser de tal espécie, a morte que lhe infligem. Não, não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade. Estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas, pelo menos, podeis orar por ele, assistir-lhe o espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento, se orardes com fé. É tanto o vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Isabel de França, Havre, 1862. Então, é uma lição muito significativa, muito importante. Nós vivemos tempos em que essa imensa capacidade de comunicação que a internet nos oferece cria possibilidades como essa reunião que está acontecendo agora, em que nos unimos no recesso dos nossos lares, mas nos unimos em pensamento, elevando-os unidos a Deus, solicitando o auxílio da espiritualidade superior para nós, para os sofredores e para os espíritos necessitados. Contudo, sabemos também que a internet tornou-se um imenso campo de julgamento alheio, em que condenações são proferidas a todo instante, muitas vezes com muito pequeno escrúpulo ou nenhum. Então, quando topei com o título dessa mensagem, Caridade para com os Criminosos, me lembrei de uma história que imagino a maioria de vocês conheça. É a história do Cláudio Nogueira. É um homem que, durante os fatos que eu vou narrar, é um homem já
vivendo a sua maturidade, um homem de classe média alta, vivendo um casamento de aparências, vicioso, ligado apenas aos prazeres da vida, e que nutria uma inclinação, uma atração indevida por aquela que ele entendia era uma sua filha adotiva. E esse homem, absolutamente mundano, ele de tal modo se deixa envolver por esse sentimento que cria uma circunstância para aproveitar-se da jovem, fazendo-se passar por seu namorado num encontro em que ele, então, suborna um indivíduo para que crie um blackout. E ela, então, imaginando encontrar-se com o namorado, entrega-se a esse homem. E logo após o acontecimento, e quando a menina descobre que havia se entregado àquele que ela tomava por pai adotivo, a mãe adotiva surge e diz que ela é de fato filha dele biológica, o que só torna um pouquinho mais hediondo aquilo que já era horroroso, né? Que o homem se aproveitar sexualmente de uma jovem que ele... Bom, a situação em si já é tenebrosa, se fosse uma jovem qualquer, mas é a jovem que ele criou como filha e que, no fundo, era a filha mesmo dele. Então, imagina que você tivesse acesso, isso fosse uma notícia. Você leu na internet, alguém descobriu essa história e contou. Imagina o seu sentimento em relação a esse homem. Imagina o que seriam os comentários dos internautas lendo a história desse homem. Então, essa jovem, logo após perceber que havia se entregado àquele que era, na verdade, o seu pai, se desespera e busca matar-se. Ela tenta obter um veneno, o farmacêutico percebe a situação dolorosa em que ela se encontra, não os detalhes, mas entende que ela está passando por uma dor moral. Ela diz que é para o cachorro, mas ele percebe que tem uma coisa errada ali e dá um sonífero. E ela meio que toma o remédio, meio que desmaia assim na praia. Acorda com alguém ali mexendo com ela e tal, tentando assaltar, ela sai correndo e acaba sendo atropelada e é recolhida a um hospital. E o Cláudio Nogueira, então, de certo modo, caindo em si, percebendo, né, o que havia feito, vai então para o hospital, porque ele, de fato, gostava dela. Tinha sido, na sua infância, um pai atencioso, ao contrário da mãe e da irmã adotivas, né, que não davam nenhuma trela para ela, tratavam mal. Ele tinha um carinho por ela, cuidava bem dela e tudo, mas se deixou envolver também por uma influência de um espírito que o impulsionava, né, que instigava nele esse sentimento, né, essa inclinação sexual pela filha. Mas imagina só o que seria o impacto dessa história veiculada, por exemplo, na internet hoje. Todas as vozes, todas as falas, todos os comentários seriam de absoluta condenação. Isso se não fosse publicamente linchado, como já aconteceu uma vez, me parece, uma mulher que foi acusada na internet e as pessoas da cidade lá lincharam e depois descobriram que ela era inocente do crime que havia sido acusada. Mas o Cláudio, então, que nesse caso não era inocente, realmente cometeu esse crime, ele vai para o hospital e a menina está numa situação deplorável após o atropelamento. E ele ali se torna um dedicado enfermeiro dela naqueles momentos em que ela, aparentemente em coma, ainda não havia desencarnado.
e fica ali muito, muito arrasado, muito entristecido, sentindo-se profundamente culpado, sentindo-se a pior criatura do mundo. E aí, aquele farmacêutico que havia dado o sonífero para a menina, que era espírita, que conhecia, né? Tinha um amigo que também era espírita, frequentava o centro com ele, e que me parece era um importante cliente, um homem muito rico, cliente do banco onde o Cláudio Nogueira trabalhava. E aí esses dois, o farmacêutico e esse cliente lá, rico do banco e tal, eles vão ao hospital, eles não sabiam dos detalhes do acontecimento, só sabiam que a menina estava entre a vida e a morte, foram lá prestar suas condolências, socorro, aplicar passe na menina e presentearam o Cláudio Nogueira, que encontrava-se absolutamente em frangalhos, e deram um evangelho de presente para o Cláudio Nogueira. E aí, de noite, né, quando ninguém estava ali, só estava ele e a menina no quarto, ela ali, né, entre a vida e a morte, ele se sentindo pior dos homens na face da terra, ele imagina que esse livro, o Evangelho, traria apenas a sua condenação, porque o Evangelho é o livro que conta a vida de Jesus, o mais puro dos espíritos que já pisou aqui na terra. E ele pensa que eu, um criminoso, o que eu, responsável pela morte da minha filha, eu que me aproveitei sexualmente da minha filha, o que eu vou encontrar num livro que conta a história do ser mais sublime que já passou na Terra? Mas, de algum modo, apesar disso, ainda assim sentiu uma inclinação, um desejo de abrir o livro. E ele abriu nessa página: caridade para com os criminosos. E encontrou nessa página algum alento, alguma esperança. Ele não deixou de se sentir um criminoso que era, e como todos nós, em algum grau, somos perante as leis de Deus. Mas ele encontrou aqui uma esperança. De algum modo, a ideia de que se ele havia escrito em linhas muito tortuosas a sua história até então, ele poderia escrever uma história diferente dali para frente. Ele lê e resolve, então, realizar essa transformação moral, impulsionado por essa nesga de esperança, né? Por esse pequenino facho de esperança que o Evangelho abriu para ele. Então, ele tem a oportunidade de receber o perdão da sua filha, numa das passagens mais emocionantes que eu já li num livro espírita. Aquela moça ali, mantida fluidicamente, né, à custa de cessão de energias fluídicas, mantida no corpo para proporcionar esse momento ao seu pai, e para ela também era importante isso. Ele pede perdão e ela dá um sinal de que o estava perdoando. E esse homem, então, refaz completamente a sua vida. A sua esposa era também tão leviana quanto ele o havia sido. Ele tenta resgatar o casamento, ela não tem nenhum interesse, o trai, mas ele mantém uma conduta muito reta. Tem uma outra filha também, um tanto desorientada, também com o exemplo dos pais,
era difícil esperar que ela tivesse um comportamento muito melhor, mas também é um espírito que trazia muitas dificuldades. Ele a ajuda a se reorientar e começa a atuar na vida, começa a estudar o espiritismo e atuar na vida das pessoas no sentido de favorecê-las, favorecer a que elas organizem a sua vida no sentido do bem. A trama envolve muitos detalhes, eu não vou poder contá-los todos, mas a família desse homem tem muitas relações com uma outra família, da qual o pai havia se envolvido com a filha do Cláudio. Mas a filha do Cláudio acabou se interessando pelo filho daquele homem, que era o chefe dela. E aí o Cláudio ajuda a menina a se acertar com o rapaz, o pai, enciumado, expulsa o rapaz de casa, o Cláudio arruma um emprego para ele no banco e só consegue um emprego porque havia dado mostra de ser um homem muito reto, muito probo, né? Foi agredido por esse pai dentro do banco em que ele trabalhava, não o revidou, o que impressionou muito o chefe dele, se manteve muito equilibrado. Então arrumou um emprego para o rapaz, acolheu o rapaz, ajudou-o a casar-se com a filha que durante um período havia até sido internada num hospital psiquiátrico em função de vários desequilíbrios. Ele ajuda a menina a se reabilitar, trazê-la para casa. E aí aquele outro homem, né, que havia se envolvido com a filha do Cláudio, sem conseguir depois levar adiante, porque ela se interessou pelo filho dele, quer matar a menina. Pensou, bom, se ela não vai ser minha, não vai ser de ninguém. E aí vai para atropelá-la e o Cláudio salva a filha, mas acaba sendo atropelado e desencarna. E aqui está uma das coisas mais, dos fatos que mais me chocou nessa história toda, que eu já li depois de ter algum conhecimento do espiritismo, é que o Cláudio Nogueira, esse homem que nessa vida, nessa última encarnação, havia abusado, havia estuprado a sua filha, esse homem, com uma semana de desencarnado, recebeu permissão da espiritualidade superior para voltar e ajudar os espíritos que ficaram aqui encarnados. Tal foi a transformação moral que esse homem realizou em si. E o primeiro espírito que ele vai ajudar, o primeiro a quem ele procura, é o do homem que o havia matado, que estava doente, praticamente abandonado numa casa, e ele vai lá atender esse homem. Então, meus irmãos, eu espero que, mesmo tendo sido muito breve no relato dessa história, que ela sirva de sustentação para essa orientação que esse espírito Isabel de França nos traz, que é o de não condenarmos ninguém. Quem somos nós? Eu tenho certeza que nessa existência eu nunca fiz nada tão ruim quanto o que o Cláudio Nogueira fez. Certamente, todos os dias devo cometer alguma infração contra as leis de Deus, seja por ato, seja por pensamento, mas nada que se aproxime do que aquele homem fez. Mas torço para terminar minha existência na mesma condição espiritual dele. Então, quem sou eu para apontar o dedo para alguém, para julgar alguém? E isso é o que mais nós temos visto nos dias de hoje. A internet hoje é um imenso campo de dedos apontados, como se nós não tivéssemos os nossos crimes também, para pedirmos perdão a Deus, para pedirmos a indulgência de Deus. E se nessa vida eu não fiz nada tão ruim quanto o que o Cláudio Nogueira fez, não tenho nenhuma dúvida que em alguma anterior devo ter feito muito pior. E muito feliz eu me sinto por, apesar disso, apesar de toda a minha indigência moral,
ter recebido a compaixão de alguns espíritos elevados que ainda assim mantiveram seu sentimento de amor por mim e seu desejo de que eu resgatasse e me levantasse da minha situação de queda moral. Nós somos muito pequeninos ainda e necessitamos todos da misericórdia do Pai. Quem somos nós para condenar os nossos irmãos? Aquele para quem eu aponto o meu dedo condenatório hoje pode terminar a sua encarnação numa condição espiritual muito superior à minha, porque todos nós, sem exceção, somos frutos do amor do Pai que nos criou perfectíveis. E todos nós atingiremos um dia a condição do nosso irmão maior, do nosso Mestre Jesus. Todos nós. Mesmo aqueles que serão, de algum modo, expulsos desse planeta por não acompanharem a sua evolução, esses também resgatarão e um dia chegarão à condição de angelitude, à condição de perfeição moral. Então, o que nós devemos desejar para esses espíritos, que no nosso entendimento cometem crimes imensos diante da lei de Deus e diante da lei dos homens também, ao invés de desejarmos o mal a esses espíritos, devemos desejar que eles se arrependam dos seus erros, que eles encontrem uma orientação e que eles trabalhem por se reabilitar diante das leis de Deus, encontrando assim a paz de espírito e a felicidade que eles ainda não sabem aonde encontrar. Nós somos todos irmãos. Se ainda não temos condição de gostar de alguém, no sentido de querer a sua presença física, por uma série de motivos, pelo menos que não desejemos o mal a esses irmãos. Que expurguemos o nosso coração de qualquer sentimento de raiva, de ódio, de desforra. Porque esse sentimento, acima de tudo, fará mal a nós mesmos e só atrairá para nós, para perto de nós, espíritos sintonizados com esses sentimentos e que certamente não nos inclinarão a nada de bom. Só irão nos inclinar a permanecermos presos às nossas inferioridades, às nossas imperfeições, e que são a razão única para continuarmos sofrendo. O sofrimento existe enquanto existe a necessidade de transformação moral. Então, eu espero que vocês encontrem nessa história do Cláudio Nogueira, que se encontra detalhada no livro Sexo e Destino, de André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier, um estímulo a refrearmos essa nossa inclinação para julgarmos o nosso irmão. Pior, para condenarmos os nossos irmãos. Para falar mal das pessoas que nós encontramos em erro. Isso é um hábito muito ruim e absolutamente anticristão. Nesses tempos de tanta dissensão, de tanta discórdia, de tanta intolerância, de ódios declarados, publicados, assinados embaixo com orgulho. As pessoas hoje têm orgulho de dizerem que odeiam as pessoas dos grupos que não são os dela, de desejar, de comemorarem a morte de alguém de outro partido, de outro grupo, de outro time, de publicarem o seu desejo de que essas pessoas sofram, de que elas morram. As pessoas hoje se orgulham de defenderem essa postura. Nós mantemos o nosso respeito a todos os nossos irmãos.
mas não nos unimos a esse tipo de sentimento, porque não foi isso que o Cristo nos ensinou, e o Espiritismo nos explica por que essa não pode ser a nossa postura. O Espiritismo nos mostra que essa não é a nossa primeira existência. E que se nós nos consideramos superiores a esses irmãos nossos, cujos crimes são publicados, é porque nós não sabemos dos crimes que nós cometemos em nossas vidas anteriores. E, meus irmãos, não é porque nós trocamos de corpo que nós viramos outra pessoa. O crime que eu cometi quando envergava um corpo diferente ainda é meu. As pessoas que eu prejudiquei com os crimes que eu cometi ainda existem, com outros corpos e com nomes diferentes. Mas desencarnar e reencarnar não apaga essa história. Só dá continuação a ela. E como é que nós queremos continuar essa história? Como é que nós podemos pedir a Deus perdão pelos nossos erros? Como é que nós podemos, de joelhos, pedir misericórdia a Deus, se nós não concedemos isso aos nossos irmãos não tão distantes, não tão diferentes de nós? Isso nos lembra aquela historinha de Jesus, do credor incompassivo, que vocês também certamente conhecem, mas que vale lembrar pela pertinência com relação ao assunto que estamos estudando. Então, o homem encontra outro, um homem chamado pelo soberano do seu país, porque ele devia lá 1000 dinheiros. E aí o rei diz, olha, se você não me pagar, eu vou mandar te prender. E prender a sua família até você pagar. E ele pede perdão ao rei, se ajoelha, chora. E aí o rei se comove e diz, tudo bem, eu perdoo a sua dívida. E aí esse homem, com sua imensa dívida perdoada, sai dali e encontra um outro homem que lhe devia 10 dinheiro, uma dívida muito menor. Ele agarra o homem pela camisa e diz, olha, se você não, vou mandar te prender, enquanto você não me pagar, não deixo te soltar. E assim o faz. E aí os servos do rei, que haviam presenciado o perdão que ele recebeu e a ausência de perdão que ele concedeu, foram contar para o rei. E aí o que o rei faz? Olha, poxa, eu te perdoei uma dívida de 1000 dinheiros e você não perdoa uma de 10? Então vai para a cadeia também. Porque, infelizmente, é o modo como a gente aprende a não fazer o mal para os outros, é sofrendo o mal que a gente faz. Aí é que a gente vê, puxa, não é bom passar por isso. Não sei se precisava ser assim, acho que não. Acho que o espírito que evolui em linha reta, como nós imaginamos tenha sido o caso do Cristo, ele não deixa de passar por adversidades. Né? Em mundos primitivos, em mundos como o nosso, ele perdeu entes queridos, ele ficou doente, ele pode ter sofrido em função dos espíritos que não acompanhavam a sua evolução retilínea, passado por situações de alguma humilhação, de alguma dor físico-moral. A adversidade faz parte do nosso crescimento, mas nós ampliamos muito a necessidade da adversidade quando nos mantemos renitentes no mal, quando insistimos em não nos harmonizarmos às leis de Deus. Aí a necessidade do sofrimento, da adversidade na nossa vida aumenta muito. Então, se nós não desejamos esse rigor de julgamento, meus irmãos, vamos nos compadecer. Esses criminosos que enchem os noticiários e que muitas vezes instigam em nós, né, um sentimento de revolta,
de indignação. O que esses espíritos merecem de nós é a nossa compaixão, porque nós sabemos que todos estamos submetidos a uma lei inexorável. Ninguém escapa a essa lei de Deus, que faz com que nós colhamos aquilo que nós plantamos. Isso é uma das coisas que nós nos esforçamos por fazer os espíritos obsessores compreenderem. Porque quando nós nos reunimos numa reunião mediúnica e atendemos espíritos que estão perseguindo, às vezes, pessoas que estão ali encarnadas, que foram receber tratamento, estão sofrendo uma obsessão, uma perseguição. Quando nós recebemos os obsessores na reunião, nós não os recebemos com sentimento de raiva. Ah, então é você que está tentando destruir a vida da nossa irmã ou do nosso irmão. Que absurdo! Como você pode fazer uma coisa dessa? Não, não é assim que nós recebemos, porque nós sabemos que esses espíritos, que hoje vêm se vingar, muito provavelmente, na grande maioria dos casos, foram as vítimas do passado. Mas vítima ou algoz, todos nós estamos no mesmo barco. Somos criaturas de Deus, criados pelo amor do Pai e destinados à perfeição. Então, o que incomoda muito esses espíritos que foram as vítimas é que seus algozes fiquem impunes. Um sentimento ainda pequeno, um senso de justiça ainda um pouco, né? É um senso de justiça totalmente destituído de amor, mas não dá para dizer que eles não tenham nenhuma razão na sua revolta, porque sofreram, foram perseguidos. Mas o que nós falamos para esses espíritos é: meu irmão, quando você sofreu, quando você foi vítima, você estava pagando uma dívida. Porque Deus não permite um sofrimento que não tenha uma justiça por trás. Mas se você agora se coloca na condição de algoz, você contrai uma nova dívida, o que abre a possibilidade de você passar exatamente pelo que você passou no passado e que te deixou nessa condição de revolta. Você não quer viver isso de novo. Agora, tenha certeza, aquele que te fez sofrer tem uma dívida com a lei de Deus e vai pagar. Mas, meu irmão, não se coloque você na condição de um juiz que você não pode ser. O único juiz de todos nós é Deus. E ele se faz sentir dentro de cada um de nós, nas nossas consciências. Uma outra coisa que nós tentamos fazer os espíritos entenderem é porque eles, como se tornaram perseguidores e sabem que isso é ruim, por mais que eles digam: não, mas eu estou na minha justiça porque eu fui assassinado, minha família foi destruída, eu fui perseguido e tal, mas alguma coisa dentro deles diz que eles estão fazendo. Eles sabem que o que eles estão fazendo não é bom. Eles sabem. Mas acham que eles não têm mais remissão. Eles pensam: se eu vivo um inferno, se a minha vida é só dor e sofrimento, eu quero arrastar ele comigo. Quero que ele passe pelo que eu estou passando, que ele sofra também. Porque ele acredita que não pode mais ser feliz, como provavelmente o Cláudio sentiu enquanto estava acompanhando a sua filha, que havia sido abusada por ele ali no hospital. O sentimento deve ter sido esse: eu não tenho mais jeito, eu não tenho direito a nada de bom, eu mereço o inferno, eu mereço sofrer. Então, esse espírito também precisa ouvir que não existe crime, por pior que seja, sem remissão. Nós somos eternos. Se meu crime é muito ruim, se eu fiz mal a muitas pessoas, eu vou sofrer muito, por muito tempo. Mas um dia, quando eu me transformar moralmente e tiver pago a minha dívida, e eu terei tempo para fazê-lo, eu construirei a minha felicidade. Então, uma prática que demonstra
a ausência da compreensão de tudo que eu falei hoje com vocês. Eu não sei se essa prática ainda existe, mas vocês certamente já ouviram falar dela, que é malhar o Judas. Meus irmãos, um homem cometeu um crime terrível no passado. Talvez muito mais por incompreensão do que estava vivendo do que propriamente por maldade. E nós, 2000 anos depois, ainda amaldiçoamos esse espírito, fazendo bonecos que o representam e dando pauladas. 2000 anos. Onde será que está esse espírito hoje? Talvez esteja rezando para que nós realizemos a transformação moral que ele já realizou. Talvez esteja unido a outros trabalhadores do Cristo, trabalhando para que nós alcancemos a felicidade que ele já alcançou. E nós aqui ainda estamos apontando o dedo para ele. E continuamos enfrentando as nossas doenças, as nossas dores, as calúnias que nos encontram, os sofrimentos que a vida nos reserva. Enquanto aqueles que nós apontamos o dedo talvez estejam já sorrindo em algum lugar após terem pago suas dívidas com relação às leis de Deus. Então, meus irmãos, se nós queremos esmiuçar os erros de alguém, queremos apontar o dedo para alguém, façamos isso para nós mesmos. Preocupemos-nos com os nossos vícios, com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades. Peçamos a Deus forças para vencermos aquilo que em nós ainda justifica a presença do sofrimento em nossas vidas e oremos para que os nossos irmãos, todos eles, encontrem também esse caminho do arrependimento e da remissão aos olhos de Deus, porque esse é o único destino do qual nenhum de nós irá fugir. Todos seremos perfeitos e perfeitamente felizes um dia. Vivamos a nossa vida com esse entendimento durante todo o tempo. Não nos deixemos influenciar e levar por essa intolerância dos tempos em que estamos vivendo, por esses ódios que sempre existiram, mas que agora estão espaldados, estão publicados, estão defendidos, muitas vezes com orgulho pelas pessoas. Então tenhamos também tolerância com essas pessoas, que um dia irão perceber o equívoco do seu comportamento. Muitas delas encontram-se indignadas e outros deram motivo para isso. Mas elas não precisam desejar o mal dos seus irmãos, porque elas não compreendem o que nós somos, não compreendem o que estamos fazendo aqui na Terra, não compreendem o que é a Terra, uma escola de almas, um lugar que nos acolhe para que nós, a partir das experiências vividas, cresçamos, desenvolvamos o bem em nós. Então, nós certamente, se encontramos numa condição ligeiramente superior a algum dos nossos irmãos encarnados aqui na Terra, certamente a distância é muito menor do que a distância entre o Cristo e toda a humanidade. E, no entanto, ele, de bom grado, por nos amar, por desejar o nosso bem, nasceu entre nós, sofreu todas as nossas injustiças, todas as nossas defecções, todas as nossas violências, incompreensões, e continuou nos amando do mesmo jeito e desejando e trabalhando pelo nosso bem. Jesus é que é o nosso exemplo, meus irmãos. É ele que nós devemos seguir. Então, que esse exemplo do Cristo e que essa singela história do Cláudio Nogueira, que eu espero, se você ainda não conhece melhor, sinta-se então inclinado a ler o livro Sexo e Destino, do André Luiz, e você vai obter lá ensinamentos maravilhosos, que esse estudo de hoje,
de algum modo, tenha contribuído para nós trabalharmos por eximir o nosso coração de qualquer sentimento de condenação com relação a qualquer dos nossos irmãos. Isso não significa condescender com seus erros. Nós admitimos que o outro comete erros, mas não precisamos, por isso, odiá-lo e nem desejar o seu mal. Pelo contrário, oremos pelos criminosos para que eles encontrem o seu caminho de remissão. Que Deus, então, nos abençoe a todos